Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está aqui com o doutor Carlos Alberto Fonseca, psiquiatra, ex-assistente de ensino do Hospital das Clínicas de São Paulo e também professor adjunto da UFAL, em Psicologia Médica e Psiquiatria. Nós falávamos da depressão. E a depressão, dos seus vários tipos, um deles, a depressão endógena. Endógena. Como seria ela? Bom, a depressão endógena, como o nome está dizendo, ela vem de dentro. Endo. Que a depressão exógena é a depressão por fatores externos. Como dizer, a morte de alguém, por exemplo. Sim. Que o luto é uma depressão natural. Né? Quase todo mundo passa por uma depressão neste sentido. Né? E no luto o indivíduo perde alguém de grande importância, mas ele, psicanaliticamente, ele se enriquece com a morte. Porque o que é que ele faz? Ele vai adquirindo dentro de si qualidades espirituais de mãe, pai, tio, avô, e vai se parecendo mais com essas figuras que ele perdeu, para então não ficar separado, entendeu? Isso pode acontecer em vida? Sim, em vida. O indivíduo, nossos pais perderam os seus. E é uma escada, é muito raro, e geralmente é um sofrimento atroz, um pai levar um filho ao cemitério, né? Geralmente é o contrário. O luto, como um tipo, uma espécie de depressão, ele tem suas fases. Exatamente. Mas uma depressão em algum outro tipo também tem suas fases? Exemplo, no caso do luto, se me recordo bem, ele tem a negação, ele tem a raiva, ele tem a barganha para ter a aceitação. Perfeitamente. A depressão pode acontecer isso? Não, na depressão não tem essas fases, porque a depressão do luto é uma depressão, é um mecanismo para o indivíduo sair de uma situação que o deprime muito, que é uma perda, né? E é uma função de reconstrução. A depressão, não, ela é uma violência brutal contra o indivíduo que ele não encontra forças para superar esse problema. Descobrir a causa de uma depressão pode ser o fim de uma negação, por exemplo? Bom, nas depressões endógenas, há a convicção entre os médicos que o problema é neuroquímico. Evidentemente que o indivíduo se submeter a uma psicoterapia, a uma psicanálise, terapia cognitiva, ajuda e não pode ser descartada. Tem que ser, além da terapia ocupacional, das atividades que a pessoa possa fazer. Ajuda muito. Agora, a prioridade é medicação. E pasme você, a medicação ela é inferior ao eletroconvulsoterapia. Aquilo que é considerado aqui em Maceió como medieval é o melhor tratamento para a depressão. No Hospital das Clínicas, no Recife, você faz eletroconvulsoterapia. Hoje não é mais convulso, porque é um estímulo elétrico e que a pessoa não tem convulsão. Mas o estímulo elétrico é poderoso para restaurar a produção de neurotransmissores chamados serotonina, neuroadrenalina, dopamina, compreendeu? Uhum. Os medicamentos são poderosos, mas a aplicação do estímulo elétrico transcraniano é mais efetivo. Agora, cheio de preconceito pelas barbaridades que os médicos faziam. Aplicar em pessoas que não tinham indicação para isso.
Compreendeu? Até caminhando para uma parte da entrevista que a gente vai falar da luta antimanicomial e das novas políticas, mas o quanto era efetivo no tratamento situações como o eletro e situações como a lobotomia? Não, a lobotomia, o Egas Muniz era um português que descobriu, através de uma perfuração supraorbital, de destruir os lóbulos frontais, que é a parte mais nova do cérebro, e assim torná-lo inerte. Então, aquilo no começo parecia uma forma de acalmar. método que trazia uma serenidade, e muitas lobotomias foram feitas nos Estados Unidos e na Europa. Mas, sob efeito contínuo... Era a morte do eu? Não podemos dizer com essas palavras, mas era um dano que prejudicava o exercício das funções do eu. Perfeitamente. O exercício, executar as funções do eu ficava danificado porque a estrutura cerebral estava danificada. Eu pertenço ao grupo de pessoas que estudam e de psiquiatras que separam a mente do cérebro. Existia um grande prêmio Nobel de medicina, Eccles, um homem que estudou o cérebro profundamente. E ele dizia que o cérebro não era responsável por tudo que a mente humana fazia. Então, eu estou do lado de uma pessoa muito séria e respeitada. E que a mente é constituída de um material sutil que o ser humano ainda não alcançou, não é? Pela qual ele não pode ser resumidamente, não pode ser resumida ao cérebro. Podemos chamar isso de alma? Sim, alma, psique, etc. Agora, isto é uma aviltação ao paradigma materialista da ciência, de que só existe matéria. Sim, sim. Entendeu? A física quântica está dizendo, pelas experiências, que existe matéria e existe energia. Existe na matéria energia que vem da matéria e uma energia que não vem da matéria. Vem chamada energia não local e que vem de fora para a matéria. Isto é uma guerra, entendeu? Por isso que existe um grande cientista físico, Dr. Amit Swami. Ele já esteve no Brasil inúmeras vezes, é um físico nuclear. E ele faz a divulgação dessas ideias, não é? E, juntamente com outros, propõe alguma coisa nova e uma queda do paradigma materialista absoluto. Que esses que dizem assim, está em coma? Ah, então ela não está vendo nem sabendo de nada. Isso não é verdade. Há histórias em medicina que a pessoa estava em coma e estava ouvindo o que se dizia. Mas isso é possível? E aí a gente volta para a pergunta feita no início. É possível identificar numa pessoa em coma alguma atividade cerebral que permita dizer, tipo, ela pode estar ouvindo? Muito bem. Não é fácil. Porque todos os sinais de estímulos, reflexos, a pessoa não responde. Agora, quando a pessoa sai do coma, aí ela conta. Ela conta. Eu vou ainda mais a fundo nessa pergunta. Temos um caso recente de um instituto de psiquiatria alemão em que
num problema de várias personalidades, um paciente, uma paciente, não foi identificado o sexo, numa das personalidades, das várias, ela não estava cega. E nas outras 9, 10, 11, ela estava cega, psicogenicamente. É isso? Sim, mas ela estava cega no sentido orgânico do termo? Sim, ela não tinha atividade em termos de ultrassom, tomografia, tudo, atividades visuais. Entendi. Em 9 personalidades. E em uma delas, há atividades cerebrais visuais nisso. O que é a pergunta nesse sentido? Bom, uma coisa eu lhe digo. Só nos Estados Unidos existe uma entidade mórbida chamada personalidades múltiplas. Sim. Na França, ninguém identificou isso. Na Alemanha, na Espanha, nem aqui no Brasil, nos grandes psiquiatras, aqui no Brasil também, não identificaram essa patologia chamada múltipla personalidade. Só nos Estados Unidos. Nós sabemos que a doença tem componentes biológicos, tem componente psicológico e culturais, o ambiente, compreendeu? Sim. Então, o ambiente dos Estados Unidos é diferente, é um país com hábitos, costumes completamente diferentes dos outros, não é? Apesar de ter sido colonizado pela Inglaterra, mas é um país que atingiu o nível que ele está como a maior potência do mundo. Então, não se diz que não existe, se diz que não encontraram. Mas aí a pergunta é em termos até de procedimentos. É possível hoje identificar por uma surdez psicológica, uma audição psicológica, por meio de um ultrassom? De uma tomografia? Você acredita, ou eu vou até fazer essa pergunta, você acredita que no futuro teremos equipamentos que saberemos se a pessoa está cega psicogenicamente? Ah, perfeitamente. É um fator frequente o aparecimento de cegueira psíquica, surdez psíquica. A característica da surdez e da cegueira psíquica é que ela é discordante, ela desaparece. Não é eterna, compreendeu? Sim. Não é contínua, ela desaparece. A essas crises se chama crise de conversão. O problema que a pessoa está passando é convertido em cegueira. Por exemplo, a criança entra no quarto dos pais, chorando e gritando, e os pais estão em pleno ato sexual. Aquilo é tão traumático, tão incompreensível, porque parece uma luta de um matar o outro, que a criança fica temporariamente cega. Então, ela resolve um problema que está diretamente relacionado com a visão daquela cena, e ela fica cega e fica em paz. Isso, antigamente, nos tempos de Freud, chamava histeria, porque era muito frequente na cultura daquele tempo esses fenômenos. Ficar paralítica das pernas, não podia levantar. A histeria morreu? Temos histéricos? Mudou o nome porque, você veja, histeria vem de útero. Sim. E só as mulheres, as mulheres como são mais emocionais, mais vibrantes nesse aspecto, havia muito paralisia, cegueira, surdez. Mas hoje nós temos muitos histéricos dos nossos lados? Sim, agora com outra, hoje já chamamos conversão. Conversão. Porque a palavra histeria ficou danificada. Isso. E significa útero. Isso. Quando Freud apresentou em Viena que havia homens histéricos, os profissionais caíram na risada. Mas como é homem? Se é o útero que está em função
O útero que não está funcionando, era assim, acaba produzindo distúrbio. Por isso que era chamado de histeria. Eu tenho uma série de dúvidas ainda, quero tirar. Com muito prazer. No próximo bloco, no nosso último bloco, voltamos já.